Fala, povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já te convidar para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, seu comentário. Hoje eu estou com minha querida amiga Luzia Rocha. Que prazer estar aqui com você. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, fico muito feliz. Como é que estão os seus trabalhos hoje no meio da música? O que você tem feito aí de novidade? O que a gente pode esperar de novo aí, seu? Então, no momento eu tô tentando explorar ao máximo, né, a música Meu Jardim e aguardando aí um tempinho para poder lançar o próximo. Na verdade, a música já está pronta. Eu estou só esperando assim o momento certo para que... Tem um spoiler assim que você possa passar para a gente? lançar. Não tem que ser surpresa. Tem que deixar a galera curiosa. Ah, então tá certo, tá ótimo. Mas tá lindo o trabalho. E como que começou a sua caminhada na vida cristã? Como é que foi o início? Você nasceu em berço cristão? Então, eu nasci num berço católico e aos meus 11 anos eu comecei a ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu estava numa fase muito legal para um adolescente de 11 anos. E assim, eu era regente do coral das crianças. Eu abria a missa no domingo de manhã. Sim. E assim, fazia os teatros, as apresentações, as peças da igreja, na minha escola também. Então estava numa fase assim bem bacana para o momento, para a idade. Eu estava assim num momento bem feliz, me sentindo bem livre. E eu comecei a ter uma experiência assim, com o Espírito Santo. Aquela voz falava comigo o tempo todo, tipo assim, você está bem, mas e se você morrer e você for para o inferno? Aí eu ficava assim, tipo assim, eu estou pensando nessas loucuras, por que eu estou pensando nessas loucuras? E aí o Espírito Santo continuou falando comigo, eu fui assim ficando em uma batalha assim espiritual, sem entender que aquilo era uma conversa do Espírito Santo comigo. E aí na época eu estava participando de um festival de música secular da minha cidade à noite. Eu tinha 11 anos. Sim. Não era nem propício para isso. Qual era a cidade? Nova Crixás, Goiás. Goiás. Minha terra, meu povo lindo. Então, aí teve uma cruzada na minha casa, assim, próxima à minha casa, e uma amiga minha, na época ela tinha 14 anos, hoje ela é pastora, e ela me convidou para ir. E eu fui nessa cruzada e foi uma coisa linda, não sei nem te explicar. Eu era muito nova, não guardo muitas coisas, mas assim, foi uma experiência com Deus muito linda. E naquela noite eu aceitei Jesus, não voltei mais para o festival de música. Sim. E ali eu já fui abraçada pelo Espírito Santo e eu comecei a me firmar na igreja de verdade, assim. Foi bem certeiro. Foi um chamado de dentro para fora, sabe, Carlos? Sim. Que eu tenho certeza que não foi eu que escolhi servir a Deus, mas Ele me escolheu. E eu nunca esqueço desse encontro com o Espírito Santo de primeira mão, de ter essa experiência de falar comigo. Sim, e pelo que você falou, né, a música veio antes da conversão. Sim. E a música apareceu como? Então, eu me lembro do meu primeiro encontro com a música. Eu sou assim do interiorzão mesmo do Goiás, né? Meu pai é agricultor e a gente morava na roça. E eu me lembro de um dia muito chuvoso, um dia muito cinza, e eu escutei uma música, acho que da Simone. E assim, aquela música falou tão... Era como se eu começasse a enxergar que lá fora tinha vida. Não era bem pela letra, mas a melodia. E eu comecei a chorar. Eu tinha de 4 para 5 anos. E aí a minha mãe, mas as minhas irmãs ficaram assim, essa menina, o que essa menina tem? Que essa menina está chorando?
porque foi a primeira conexão minha com a música. Aí eu comecei a sonhar, a imaginar que ali fora daquele lugar tão pobre, tão cinza, tão sem vida, existia uma vida lá fora. Sim. E eu pude sentir a vida fora através da música, porque eu acho que eu era uma criança triste. Entendi. E assim, você começou a música com 4 para 5 anos, conversão com 11 anos. E antes da conversão, teve algum fato que você possa dizer assim que foi marcante para você antes da conversão? Algum momento assim, algum fato que você viveu, que você pode dizer pra gente que você passou durante a sua infância, que é da infância para a adolescência, né? Pré-adolescência? Sim, eu tive assim, eu não vivenciei, né, porque eu era um bebê, mas assim, eu cresci ouvindo a história do meu nascimento, né? Eu nasci em 1981, numa sexta-feira chuvosa, pela madrugada, e eu nasci por mão de uma parteira, que é viva até hoje. Sim. Então, assim, a gravidez da minha mãe, ela foi uma gravidez bem sofrida. Então, assim, minha mãe é mãe de 15 filhos. Eu sou a penúltima. Nessa época não tinha vacina para criança, então nós perdemos 3 irmãos, né? Minha mãe perdeu 2 filhos e 3 filhos. E meu pai tinha aquele cuidado da minha mãe não engravidar mais. Só que a minha mãe engravidou de mim. E teve uma gravidez, assim, uma gravidez de risco. Então, a parteira, ela ficou cuidando da minha mãe, fazendo banhos. Então, os últimos dias para eu nascer foram bem complicados. Isso a minha mãe e a parteira me contando, né, essa história. Então, conforme a minha mãe me contraiu muito, comprometeu uma veia da minha cabeça. E quando eu nasci, a parteira me tirou e assim, já teve que me levar para o hospital, a minha mãe teve que ir para o hospital também, de emergência. Assim, emergência entre aspas, né? Porque era só um lugar que tinha um médico, que não era uma parteira, que não podia fazer além do que tirar o neném. Então, assim, estava tudo certo, assim, pela lógica, que eu não iria sobreviver. Então, eu precisava tomar uma vacina, uma injeção, para ser aplicada na minha cabeça. Só que a gente era muito pobre. A gente era muito pobre mesmo, assim, sabe? E, assim, naquela época que tinha só aquelas casas de barro, com palha coberta. Assim, eu lembro de um mundo bem cinza, até os meus 7 anos, por aí. Então, eu tenho meu cunhado mais velho, que hoje ele é meu dindo. Ele, desesperadamente, ele foi à procura de ajuda para poder me salvar. E aí ele conseguiu através de um fazendeiro muito rico da região, ele conseguiu uma injeção que, se fosse para avaliar hoje, seria entre 18 a 20 mil reais. E ele conseguiu essa injeção, e me deram essa injeção, esse remédio, né? E foi aplicado para não haver coágulo no cérebro, alguma coisa tipo isso. E eu sobrevivi, graças a Deus. Fiquei muito tempo doente, fraquinha, mas aí minha mãe foi tendo os cuidados de mãe, né? E eu fui me recuperando. Então, assim, eu sempre eu cresci ouvindo essa história. E dentro de mim eu sabia que Deus me amava de alguma forma, e que eu era especial, que eu era vitoriosa, porque eu tinha sobrevivido àquela situação. Então, a experiência mais forte para mim, por mais que eu fosse um bebê na época, eu cresci com essa história forte dentro de mim. Sim. E às vezes eu olhava para o céu, eu lembro que com 7 anos, eu olhava para o céu e eu agradecia, sabia?
Eu estava me lembrando esses dias, eu falava assim, eu imaginava um corpinho de uma boneca e que o Espírito de Deus jogava o Espírito lá de cima, dentro dessa boneca. Uhum. E aí eu ficava agradecendo, falava assim, Deus, obrigado que eu caí aqui na casa da minha mãe e no meio dos meus irmãos, porque eles são bons para mim. E assim, é uma coisa de criança, né? Sim. Mas querendo ou não, é uma experiência. Sim, uma experiência bem marcante. E assim, depois dos 11 anos, você continuou firme na música? Teve alguma pausa, algum momento que você parou? Porque às vezes acontece, né? Alguma intercorrência aí no meio do caminho que faz com que você pare ou diminua o caminhar, né? Ou pare. Teve algum momento que você, não falando de música, que você realmente parou, ou algum fato que você viveu durante essa caminhada que te fez parar? Existiu esse momento? Sim. Infelizmente, sim, né? Nos meus 17, então eu já sempre fui envolvida, né? Eu sempre fui de frente, eu sempre fui um pouco líder no espaço que eu estava. Sim. Então eu vim já desde os da minha infância mesmo, eu já vim sair do catolicismo já pro evangelho nos 11, então eu já fui engrenando na música dentro do evangelho, né? Me envolvendo com os adolescentes, com os jovens e tal. Quando eu estava com 18 anos, eu gravei meu primeiro CD, minha primeira música e tal. Sim, a música autoral? Sim, autoral, né? Era. Todas. Não, tinha duas. Na época era o quê? 12 músicas de uma vez, né? Então 10 era minha. A gente gravava de 10 a 14 normalmente, né? Eu gravei 12. Sim. Então 10 era minha e duas, uma de um amigo e outra de um irmão meu. Sim. Aí eu estava naquela empolgação por estar exercendo, né, o trabalho da música e tal. E aí, de repente, eu achei que eu ia gravar o próximo trabalho. Foi a época que eu já casei e Deus brecou tudo, assim, sabe? Deus segurou tudo. E eu cheguei a fazer algumas coisas, fazer alguns eventos para arrecadar dinheiro, para poder fazer o trabalho. Mas eu não consegui, fiquei naquela guerra tentando saber por que não estava dando certo. E aí Deus usou um vaso para mim e disse que não era tempo e que se eu fosse gravar, eu ia gravar sozinha. Aí eu entendi que o tempo estava fechado. Sim. E esse tempo ficou fechado por 23 anos. Caramba. Então, 23 anos, assim, de dor, de infelicidade. Frustração também, né? Hã? Uma frustração, né? Muita frustração. Eu cheguei a pensar assim, que Deus não me amava, que Ele não queria ver eu feliz. Mas não era isso. Era um tratamento dele comigo, né? E Ele não estava impedindo de eu adorar, de eu cantar. Só que era uma adoração individual, separada, não da forma que eu queria. Sim. E foram bem dolorosos isso para mim. Tá. E assim, eu queria que você falasse, acredito que pessoas viveram ou estão vivendo, né? Algo que a gente vai falar agora, que foi sobre um câncer que você venceu. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento, porque esse momento serviu de inspiração para escrever o seu último single, né? Então queria que você falasse sobre isso. Para as pessoas que estão ouvindo aqui, que o seu testemunho é potencialmente importante para motivar outras pessoas a se comportar nesse momento, né? Nessa fase que deve ser muito ruim. Descobrir, né, uma doença tão agressiva como é o câncer. E eu queria saber, que você me contasse o seu testemunho, saber como é que foi viver essa fase. Então,
No meio desses longos 20 anos, 23 anos, foi sofrido, eu fiquei melancólica, tentava voar, achava que eu ia tentar voar, só dar um voo alto, aí eu entendi que não era o tempo, que o tempo estava fechado. E aí, para finalizar, eu já casada, né? Eu tô casada há 20 anos com meu marido, pai dos meus 2 filhos, né, o Rocha, o meu filho mais velho, Luiz Henrique, e o mais novo, o 17 anos, e o mais novo de 9, que é o Antônio Henrique. Então foi assim, foi bem longo e o tempo foi passando, fui tendo filho, fui cada dia mais ficando presa a vida caseira, entendendo que eu era esposa, que eu fui mãe do primeiro filho, depois do segundo filho. E assim, já no final, foi quando eu descobri, né, depois de um processo longo de 1 ano e 4 meses de sangramento, eu descobri que eu estava com câncer. E para mim foi assim, um pouquinho antes de realmente ser confirmado que era um câncer e tal, eu debatia muito com Deus, assim, eu queria entender por quê. Por que eu estava sofrendo tanto? Porque eu estava tão muito infeliz. Porque no meio da caminhada, em uma das minhas guerras com Deus, assim, aonde eu fui assim um pouco até rebelde, sabe? Porque não estava acontecendo as coisas da forma que eu queria. Eu quis assim muito, eu enterrei. Eu decidi de uma forma assim física e espiritualmente, né? Porque tudo que é falado é assistido pelo mundo espiritual. Eu enterrei, eu oficializei o enterro da música na minha vida, porque não vivenciar, não interagir com a música no dia a dia para mim estava muito complicado. Eu não via mais um programa de televisão, eu não podia ouvir uma música que aquilo me martelava, aquilo me afinetava, meu coração sangrava. Então eu decidi esquecer música. Só que era só fingir, né? Eu fingi que eu esqueci a música, mas na verdade ela estava dentro de mim e eu sofri por causa disso. Isso, olha. Melhorou? Pode continuar. Então, quando veio tudo à tona e eu não já tinha enterrado, feito ali aquele enterro da música na minha vida, era como se eu estivesse me anulando. Eu estava assim, como se diz, Carlos, me matando. Eu estava me suicidando musicalmente. Eu só queria arrancar aquilo de mim, aquela dor, tirar aquilo de dentro de mim, de alguma forma. Porque não estava acontecendo e quando está em você, você fica sonhando, você pensa, você faz projeto. Então, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu me desesperei, assim, eu falei, pronto, é a última gota da coisa, sabe? E eu questionei muito, assim, com Deus, porque tudo aquilo. Só que, ao mesmo tempo, eu fui ficando madura, né? A gente vai ficando mais velha, você vai ficando mais equilibrada. E eu, assim, sou muito corajosa, sou de enfrentar as coisas de frente. Então, quando veio tudo à tona, eu me preocupei somente em me conectar 100% com Deus e para que eu pudesse, o que acontecesse, eu iria estar com uma vida com Deus. Então, eu não me preocupei. Se eu te falar que eu fiquei com medo de morrer, eu estou mentindo.
Porque a tristeza era tão grande no meu peito, a dor era tão grande, que para mim não tinha mais sofrimento, eu estava muito para baixo e, tipo, morrer para mim era lucro, de verdade. A única coisa que eu me preocupava era como que eu ia criar os meus filhos, terminar de criar os meus filhos. E eu acabei jogando um pouco dessa responsabilidade no meu filho mais velho. Foi quando eu disse para ele que eu queria que ele ensinasse. Olha só, eu quero que você passe para o seu irmão tudo que eu já te passei. Você está entendendo? Toma, mãe. Pois é isso aí, você vai cuidar do seu irmão. É responsabilidade sua, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente tem que estar preparado. Tá certo, Luiz? Aí ele, tá certo, mamãe. Sem entender muito um pouco da minha guerra, né? E eu só adorava. Sabe quando você solta as cordas? Tipo assim, eu já chutei balde, eu já cisquei no chão, eu já rolei, eu já questionei, eu já falei, tipo, nada adiantou. Eu preciso cuidar do meu espírito, da minha alma. Então foi quando eu fui realmente aquebrantada de espírito, sabe, de dentro para fora. E eu comecei só a adorar. Adorar. E assim, chorar, né? Chorar na adoração, agradecer. Nunca pedir a Deus para não morrer ou para Ele me levar logo, para eu parar de sofrer. Não, eu só ficava chorando, adorando, sentindo a presença de Deus. Então, logo depois que tudo isso aconteceu, foi feita a cirurgia, primeira cirurgia, segunda cirurgia. E o meu corpo estava sofrendo muito, mas a minha alma, o meu espírito estava sofrendo muito mais. Se eu te falar assim, parece que eu passei por um sonho, eu passei por um filme, que eu estou só te contando uma história. Eu vivi, mas ao mesmo tempo parece que eu não vivi, porque eu estava anestesiado pelo tempo, e eu questionava só assim, Deus, o Senhor tem promessa para mim. Mas se foi o Senhor que não prometeu? Se foi o profeta que te usou? Não me importa. Eu preciso estar bem com o Senhor. Eu preciso estar bem contigo, Pai. Então, assim, eu parei de cobrar a Deus, eu parei de exigir de Deus, assim, coisas que eu achava que eu tinha direito. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe mais do que eu. Eu me entreguei 100% para Deus nessa fase, sabe? Já nessa fase final, eu me entreguei assim 100%. Eu lembro que depois da minha segunda cirurgia, foi quando o câncer já tinha sido vencido, meu organismo me defendeu, né? Eu não sei se você vai fazer outra pergunta, estou emendando um assunto em cima do outro. Falar, pode ficar à vontade. Então, eu me lembro de uma cena muito forte, que eu, assim, sabe quando você está assim, apaixonada mesmo, arriada assim, por Jesus, apaixonada. Eu me lembro que eu estava assim, operada, e tinha minha cunhada que estava cuidando de mim, meu esposo dormindo, eu levantei. Foi a primeira vez que eu tinha conseguido levantar da cama. E eu peguei uma caneta, peguei um papel e fui para fora, para a minha varanda. Essa cena foi muito forte para mim. E eu peguei o violão e fiquei lá, né? Tentando tocar. Só que eu esqueci que eu tinha enterrado. Eu tinha enterrado, oficialmente, espiritualmente, eu tinha enterrado a música na minha vida, mas ela sangrava dentro de mim, ela sangrava muito. E foi quando eu fiquei lá no violão, arranhando, e não saía nada. Minha raiz é bem caipira, né? Eu sou muito sertaneja, musicalmente também falando. E eu me lembro que a última música que eu tinha feito, há 23 anos atrás, era só ela e eu ainda não tinha terminado. Faltava uma parte para terminar aquela música. E eu fiquei ali. Eu fiquei de 00:30, Carlos, até 7:30 da manhã. Bastante tempo. Na minha varanda.
E eu risquei, bati a caneta no papel, não saiu nada. 7h30 da manhã, eu peguei o violão. Eu botei em cima da mesa que estava na minha frente. Eu botei o papel. E eu disse assim, tá bom, Pai. Não precisa o Senhor me dar. O tempo estava fechado para mim, sabe? Eu falei, não precisa o Senhor me dar. Eu recebi uma visita de uma profeta na minha casa. Ninguém tinha visto essa cena, nem a minha cunhada, nem o meu marido. E o vaso chegou lá em casa, nós começamos a conversar e fomos orar, né? Aí Deus usou ela para mim. Que coisa forte, que coisa linda. Eu dei um berro, né? Que eu sou assim, pentecostal, sou escandalosa. Ai, glória a Deus. O quê? Assim. Eu lembro do grito que eu dei, porque Deus usou o vaso para mim e falou assim, ó. Ei, mulher, Deus manda te dizer assim, pega o papel e a caneta, porque vou eu te dar letras. Tu não me pediu? Sabe? Eu dei assim aquele grito e, tipo, quem estava à minha volta não entendeu nada. Só eu tinha entendido o que tinha acontecido naquela madrugada, naquele anoitecer, naquele amanhecer. Então, e o Senhor falou e reafirmou tudo o que Ele já falou, todas as promessas. E ali eu me alegrei muito. Porque mesmo a gente errando, cortando o caminho, tentando enterrar, tentando desenterrar, o Senhor, Ele é perfeito, sabe? O Senhor é perfeito. E Ele sabe que a gente vacila, Ele sabe que a gente pensa errado, a gente toma decisões erradas, precipitadas. Hoje já estamos com 3 anos que eu estou curada do câncer, para a glória de Deus. Eu não venci o câncer através de quimioterapia nem radioterapia. Eu tive um câncer extremamente agressivo, né, um câncer chamado sarcoma. E eu ia ficar entre o câncer e a quimioterapia. Mas ele ia me vencer, no máximo 1 ano e 6 meses. Eu já estava com 1 ano e 4 meses só de sangramento. Então, o que aconteceu? Para surpresa de todos, o médico disse, vamos acelerar. Quando me abriram, a equipe de 8 médicos, que me abriram, já todo mundo preparado para a situação crítica, né? Eles abriram e descobriram que ele tinha parado de andar. Imagina, um câncer que não respeita a quimioterapia nem a radioterapia. Aí ficou o patologista estudando assim na mesa, né? E o outro lá já queimando, costurando, o outro analisando. E eles ficaram questionando por que parou de andar. Aí ele falou assim, olha aqui o que parou de andar. O meu próprio organismo me defendeu. Então, conforme ele foi andando, o meu organismo nasceu em massa, brotou em massa e segurou ele. Aí ele vinha, que ele é um bicho, um monstro, né? Ele vinha e vencia. Aí vinha outra em massa e segurava ele. Então, foi o prazo dos 15 dias que eu precisei para fazer os exames, a ressonância, todos os exames novamente, para que eles me abrissem e retirassem. Então, Deus tinha usado outro vaso também na véspera desses 15 dias. Uma pessoa que eu não conheço, Deus usou pelo telefone, e disse que eu sou o Deus que arranca o câncer e mato a raiz. E para você saber que sou eu, Deus, que estou falando, você não fará uma quimioterapia e nem uma radioterapia. Este é o sinal que eu te dou. Deus. Eu fiquei assim, meu Deus, o médico disse que ele é um bicho, como é que não vai fazer quimioterapia? E aí, quando teve aquela parte do médico já terminar todo o procedimento, vim na sala, eu falei, e aí, doutor, como vai ser? Aí ele me disse, agora a senhora vai para sua casa, cuidar dos seus filhos e viver muitos anos, porque o mal foi vencido. O bicho está amarrado, o bicho não tem mais nada. Então, assim, todo mundo chorou, todo mundo se emocionou muito, porque era uma história, um momento bem crítico. Foi assim que nasceu a canção Meu Jardim?
Então, no meio do caminho, no meio do deserto, no meio da frieza das pessoas, sabe? No meio do gelo, do olhar frio. Às vezes você está no meio de uma multidão, você cheio de amor, seu coração sangrando, você tentando expressar, porque você está cheio de Deus. Né? Não é porque alguém está no deserto, está num vale da vida, que a pessoa ela pode estar desprezível para o homem, né? Para o inimigo. Mas quem está no deserto não está só. A gente está ali buscando ao Senhor, buscando azeite novo, e cheio, e ser ignorado o tempo todo. E o silêncio das pessoas, o silêncio do tempo, o silêncio do momento, o silêncio do próprio Deus em não falar com você sobre aquilo que você queria ouvir, é meio desesperador. Então, no meio do caminho, eu fui escrevendo algumas frases para mim, frases motivacionais para mim. Eu preguei muito para mim. Eu desenvolvi a psicologia para mim. Eu aprendi a ser minha psicóloga. Eu aprendi a me jogar para cima. Eu aprendi a me pastorear. Sabe? Porque às vezes você procura tudo isso e você não acha. Mas quando você tem certeza quem te chamou, em quem você tem crido, quem você é nele. Eu não sei do que alguém pode chamar isso, mas eu creio que seja fé. Porque fé é permanecer, fé é perseverar, fé é prosseguir, é não aceitar o momento, a enxurrada que estão jogando em cima de você, o desprezo. E como eu estava dizendo, eu escrevi algumas frases no caminho. E um dia, uma das frases que eu escrevi, que eu cheguei muito mal da igreja, muito mal. Eu fui triste e voltei arrasada. E eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu estou tão mal. Eu estou assim, o silêncio aonde eu estou, o silêncio do vale, o silêncio desse deserto, ele está tão grande, que eu estou sem paz. O teu silêncio, o barulho do teu silêncio tem me incomodado. E ali eu fiquei questionando, e aí uma frase floresceu para mim assim, porque eu sou de guerra, sabe? Aparentemente eu pareço frágil, mas eu sou uma guerreira. Não tenho medo de partir para cima. E principalmente quando é demônio, porque eu guerreio contra ele desde quando eu nasci. Então, eu usando a psicologia ao meu favor, eu pensei, qual é o conselho que eu daria para mim? Qual é o conselho que eu daria para alguém? Se tem alguma coisa te incomodando, passe você a incomodar. E foi quando eu expressei uma frase assim: eu não vou... O silêncio do vale tem me incomodado, tem tirado a minha paz. Mas eu vou como gigante para cima do silêncio. E o deserto, esse vale, essa sequidão vai ter que florescer. Então eu peguei a minha espada da autoridade e parti para cima. Então o deserto, o vale vai ter que florescer. Porque a tua presença, a tua palavra diz que a tua unção despedaça todo o jugo. Então a tua unção está sobre mim. E aonde a tua unção está, o ambiente ele é transformado. Então o Senhor pode fazer isso por mim, Senhor. Que o meu vale venha florescer. Essa foi uma das frases. E aí foi juntando com outra frase. E aí eu subi o monte, Deus me deu a melodia. E aí eu fui montando a música Meu Jardim. Que maravilha, testemunho maravilhoso. Isso esse seu testemunho é importantíssimo para motivar outras pessoas, né, que hoje estão passando pelo vale, né, e conseguem encontrar dentro desse testemunho motivação para continuar lutando.
E o engraçado é que às vezes a gente sai de um vale, entra em outro vale, porque nós estamos sempre em evolução. Sim. Então, nós passamos dentro de uma situação, vencemos ela e vem outra. E nós vencemos a outra e vem a outra, e a gente vai evoluindo. Porque é necessário a gente ter uma bagagem na história. Eu olho para trás hoje, e quando eu tenho 40 anos, né? Eu sou uma mulher, mas quando eu olho para mim, eu olho para a minha história lá atrás, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria bagagem, eu não teria a experiência que eu tenho hoje, e eu não conseguiria ajudar as pessoas que eu ajudo hoje, direto e indiretamente. E assim, a sua profissão tem a ver com música? Qual é a sua profissão? Então, no meio desses 23 anos, foram várias coisas, né? Eu tentei sobreviver. Sim. E assim, o Senhor trouxe para mim, eu gosto muito de moda. Uhum. Então, eu lá no meu cantinho, eu comecei a mexer, a consertar uma roupa, a fazer uma transformação de uma peça. E eu estava numa depressão muito grande. Aí meu esposo comprou uma máquina para mim, contratou uma costureira para mim dar aula. Sim. Né? E ali nós começamos a fabricar algumas peças de academia, fizemos alguns biquínis, a professora, né? Sim. E ela foi me ensinando também a consertar peças estragadas, a recuperar peças, a customizar. E ali eu tomei um prazer muito grande por aquilo, que foi o meu remédio na época da depressão. Porque eu fiquei de depressão de 2010 a 2015. Então, assim, minha vida é muita história, Carlos. Mas essa sua profissão, a rotina dessa sua profissão, ela foi importante para você superar toda essa sua fase? Com certeza, porque os tubos de linhas, as linhas que ficam, né, lá no meu ateliê, que na época não era lá, eu já mudei umas 4 vezes, hoje eu estou num lugar há bastante tempo, mas assim, a minha mesa de corte era como se fosse a minha maca. E os tubos de linhas eram os remédios que eu precisava. E a minha máquina, o meu assento, a minha cadeira era onde o Espírito Santo palestrava comigo. Sim. E ele falava para mim assim, sabe? Vou te dar visão para você trazer o conserto de uma peça que não tem. Então eu tenho prazer em dizer hoje assim, que eu tenho prazer de recuperar uma peça. E o Senhor falava assim comigo: e vou eu restaurar. Estou eu te restaurando. Vou te curar para você curar vidas depois. Então, assim, cada peça estragada que veio para a minha mão era como se fosse o meu coração, como se fosse a minha mente, como se fosse o desprezo que eu recebi. Então, eu sempre olhava para aquela peça com amor, com misericórdia, via a melhor linha para poder fazer aquela reforma, procurava o melhor caminho. Aquilo era uma terapia para eu cuidar de mim. E assim eu fui me apegando, fui me profissionalizando. Hoje eu tenho um ateliê já há 10 anos e sigo cuidando do ateliê, cuidando das peças dos meus clientes, cuidando dos meus clientes, cuidando das minhas clientes em forma de uma boa conversa, de uma palavra. Então, assim, você vai criando famílias. Então, posso dizer assim que hoje eu faço a obra onde eu trabalho. Amém, amém. Sim, para as pessoas que estão acompanhando esse episódio, você começou, né, aos 4 para 5 anos com música e depois da conversão com 11 anos, viveu alguns momentos, né, na música, teve uma pausa longa, né, de mais de 20 anos. E assim, teve a pausa, mas hoje você está e continua caminhando, né, nesse seu ministério.
com música. O que você falaria para as pessoas hoje que estão começando? Estão começando a viver um ministério de música, viver com música, trabalhar com música. O que você falaria para essas pessoas, para motivar essas pessoas a continuar e não desistir? Então, quando eu tive o encontro na música de 4 para 5 anos, foi assim, eu nem me lembro da música, eu lembro que a melodia era muito bonita, eu era bem criança, né? E assim, a música, ela veio como um ponto de luz, ela veio como uma resposta de vida para mim. Então a música, ela é vida para mim. Independente se eu esteja me apresentando ou não, a música, ela está viva dentro de mim. O conselho que eu dou para as pessoas é o que eu aprendi. Eu aprendi, Carlos, que independente de você exercer seu ministério da música, da sua ligação com a música, você precisa entender que é um ministério. Porque se você for seguir a música por música, fica muito sem base. Eu entendi que em alguns momentos eu me sentia assim, um pouco perdida, porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu entendo que hoje, se eu gravar um single ou eu não gravar o single, eu vou continuar cantando e fazendo a obra de Deus. Mesmo fora das telas, né? Então, assim, digamos que aconteça alguma coisa, situações que a gente não prevê, e eu não esteja, como se diz, me apresentando com a música, eu sei que eu tenho um ministério. Então, assim, o conselho que eu dou, assim, para deixar bem claro, é que as pessoas, nós precisamos nos preocupar que a música é um dom, faz parte de um projeto de Deus em nós. Então, antes de viajar no pensamento de ficar famoso, de acontecer ou de não acontecer, é entender que a música é o seu ministério e você precisa exercer. Você estando bem visto ou não bem visto, em sucesso, entende? Porque, na verdade, a gente é envolvido por uma emoção, né? A gente fica feliz, eu quero muito que aconteça. Quem é que não quer que aconteça? Mas o que sustenta qualquer dom é o ministério, é a responsabilidade, tipo, não está bem, não está legal, puxaram meu tapete, eu caí, eu estou de pé porque existe um ministério a exercer. Sim. Porque para a pessoa não ficar presa só na vaidade da música, em cantar. Foi isso que eu entendi para mim. Então a coisa é mais séria do que a gente imagina. Cantar, exercer o ministério é muito mais profundo. E assim, a gente está chegando aí no final do nosso episódio. Queria que você aproveitasse essa oportunidade e deixasse as suas redes sociais, de forma que a gente pode te encontrar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Ah, tá ótimo. Essa parte é boa, né? Na descrição desse vídeo tá o link do clipe oficial da canção Meu Jardim. Isso, Meu Jardim tá lá no canal do YouTube, né? Distribuída pela Blast. E você vai encontrar no YouTube, em todas as plataformas digitais, no Instagram. No YouTube você vai encontrar melhor. Luzia Rocha, Meu Jardim. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo, gente. Me ajuda lá que eu tô começando, eu sou guerreira.
E eu preciso de vocês. Amiga, muito obrigado. O prazer é todo meu. Olha, como eu fiquei à vontade. Isso aí. Até abri o bocão, né? Tentei segurar, porque... Eu fico muito feliz de você estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por essa entrevista. Obrigado você por essa oportunidade. Você nessa simpatia, nessa leveza de espírito, nessa calmaria. Que deixa a gente bem à vontade. Amém, amém. Você sabe que eu sou sua fã, né? Sigo Obrigado. você em todas as suas redes sociais. Você é um exemplo de humildade. E a gente tem que seguir os bons, gente. Tem que seguir os verdadeiros, aqueles que são, mas se comportam como se não fossem. E é isso. Vamos seguir o exemplo aí do Carlos Meneleu. E não deixe de me seguir não, hein? Tá bom? Isso aí. Obrigado. Obrigada a vocês. E esse aqui foi mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já te convidar, reforçando, para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, seu comentário. Que Deus te abençoe grandemente. Beijo.